Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do conteúdo de Mecânica dos Solos. Esta é uma aula de exercícios. É a segunda aula de exercícios do conteúdo de tensões no solo. Nessa videoaula faremos um exercício sobre os acréscimos de tensões usando os ábacos de Newmark e Love. Bom, então o problema nos pede para calcular o acréscimo de tensões devido aos carregamentos externos, considerando uma fundação em radier, um prédio, que está enterrada aí a 0,5 metros do aterro e também uma caixa d'água ao lado desse prédio de uma forma circular. Me esqueci de botar aqui no enunciado. E também da execução de um aterro, tá? Então, eu tenho o terreno natural, uma argila aqui, encostada, e que vai dar... Esse é o terreno que existe lá. E aí eu vou executar, melhor dizendo, um aterro, vou construir uma caixa d'água e vou construir um prédio de 10 pavimentos, uma fundação em radier. Provavelmente esse prédio, se fosse um caso real, não teria uma fundação em radier. Enfim, vamos seguir aqui com o nosso problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar esse problema em duas partes. Uma, eu vou calcular as tensões geostáticas e outra parte eu vou calcular o acréscimo de tensão, certo? Então, a tensão geostática eu vou chamar de sigma' V0, certo? Calculando aqui tensão efetiva. Ah, professor, podia ser total? Podia ser total, não tem problema. Tá? Depois, lá na parte de adensamento, vocês vão ver que tem uma influência da carga, esse acréscimo de tensão, ora ele está em forma de tensão total, ora ele está nos grãos, ora ele está na poropressão. Então, ele pode mudar ao longo do processo de adensamento, mas também é um assunto mais adiante, né? Vamos pensar nisso, que o solo tem uma tensão devido ao seu peso próprio. O solo ali parado, sem nenhum carregamento, ele está sobre um estado de tensões. Quando eu coloco um carregamento, eu vou acrescentar um nível maior de tensões. E esse nível maior de tensão, essa variação de tensão, ela vai promover aí ou um processo de ruptura, de cisalhamento, né? Um processo de adensamento, processo de deformação. Então, esse é um tema bastante importante, né? Porque o solo, geralmente, na natureza, o seu estado de tensões geostático, ele geralmente está estável, não vai deformar. Ele só vai romper ou deformar se eu inserir um acréscimo de tensão nesse solo. Dependendo do valor que for mobilizado lá no solo, ele pode vir a romper ou deformar. Então vamos lá, vamos calcular primeiro a tensão geostática, que eu chamo aqui de sigma' V0 efetiva. Bom, eu estou calculando de novo no meio da camada, tá? Então aqui, inclusive, os pontos do meu prédio estão no meio da camada. E eu vou lá e pego o meu gama do solo, que nesse caso é 14, vezes o 2,5, e o gama da água vezes o 2,5. Ah, mas aqui está escrito 14 menos 10 vezes 2,5. Por quê? Como todo o solo está abaixo d'água, eu posso usar o gama sub direto. Está no mesmo, a conta é a mesma. Se vocês isolarem o Z aqui, ó, né? Se eu pegar o gama do solo menos o gama da água, é o gama sub. Mas isso só vale quando todo o solo está abaixo d'água. Mas enfim, né, façam dessa maneira, quando tiver mais esperto sobre o que é o gama sub, podem usar dessa maneira aqui. Então, tensão total é gama Z, peso de tudo que está em cima vezes a espessura da camada.
Oropressão é gama da água vezes o Z. E aí eu tenho 10 kPa de tensão geostática. Ok, agora eu vou calcular os meus acréscimos de carga. E aí eu vou ver o que foi colocado nesse solo. Eu executei um aterro de 1 metro, uma espessura de 1 metro e um peso específico de 17 kN por metro cúbico. Eu executei um prédio com 24 metros por 9 de largura, tá? Uma fundação retangular do tipo radier e um mesmo radier circular para colocar aqui o meu reservatório, que tem uma tensão, né? Imagina se vocês pegassem o peso desse reservatório ou multiplicassem o gama da água vezes a altura do reservatório para calcular a tensão que ele joga no solo. Qual é a tensão? 50 kN por metro quadrado. Qual é a tensão que o prédio joga no solo? Eu tenho um prédio de 10 pavimentos e cada pavimento tem 12 kN por metro quadrado. O que acabou ficando errado? Ó, é 24 por 9. Então, o prédio tem 10 pavimentos, cada pavimento tem 12 kN por metro quadrado, por pavimento. Aí isso vai me dar a carga, então, de 120 kN por metro quadrado de tensão aplicada nesse prédio. Tá? E aqui também, vocês sempre têm que pensar, quando trabalham com tensões, estão analisando as tensões em um determinado ponto. Esse prédio aqui, ele vai gerar um bulbo de tensões. Então, qualquer ponto que eu analisar aqui, eu vou ter um valor diferente de tensão. Cada ponto que eu analisar aqui, o acréscimo que esse prédio joga é maior ou menor. Ao passo que pontos próximos do prédio recebem uma maior carga, e quanto mais eu me afasto do prédio, menor a influência dessa carga. Uma distribuição de tensões, é que nem vocês pegar e colocar várias camadas de roupa, né, para proteger o corpo de vocês. Aí vocês colocam fogo lá na primeira camada de roupa, o fogo vai se propagar até uma certa região e não vai chegar no corpo de vocês. Ou se eu der um golpe, um soco, né, o soco é amortizado por essa espessura da camada. É a mesma coisa no solo. O prédio joga aquela carga e essas tensões se distribuem, né, ao longo do solo. Quanto mais próximo do prédio, maior essas cargas, quanto mais longe, menor. Então, vocês justamente estão procurando qual é a porcentagem da carga desses 120 que chegam nesse determinado ponto. Essa é a pergunta de vocês. Quanto desses 50, essa propagação de tensões que ocorre no solo, quanto desses 50 chega aqui no ponto B? Poderia perguntar quanto chega num ponto C, mas eu quero saber aqui. Tá? Então é isso que eu quero que vocês gravem. Vocês têm um bulbo de influência. Vocês têm uma zona que essa tensão atua. Em alguns pontos, a carga não chega a influenciar o solo. Em outros pontos, ela influencia muito. E é isso que vocês vão buscar nos gráficos. Quanto essa área retangular gera de influência em um determinado ponto numa profundidade. Qual é a porcentagem da carga que chega naquele ponto analisado? Tá? Então, a minha pergunta é aqui, ó, no ponto A e no ponto B. Quanto chega? Então, percebam que esse bulbo talvez influencie mais aqui, mas talvez, por estar mais distante, a carga desse reservatório não chegue lá até o A. E vai influenciar muito mais no B aqui. Né? Isso é meio lógico, né? Você que está pertinho vai chegar mais carga aqui do que lá no A. Isso pode provocar recalques diferenciais do meu prédio. É um problema bem grande. Nós vamos tratar lá nas aulas de adensamento. Aqui a gente está só calculando as tensões. O quanto tinha
nós já descobrimos, né? Então, como é um solo vertical, tanto o ponto A quanto o ponto B, as geostáticas são iguais. Se fosse um solo inclinado, talvez fossem diferentes. Aqui, pressões horizontais é o mesmo. E agora eu quero saber, nesse ponto aqui que tinha 10, quando eu coloquei o prédio, o aterro e o reservatório, vai ficar com quanto? E o ponto B, a geostática é 10. Quando eu coloco o prédio, o reservatório e o aterro, fica. Essa é a minha pergunta. Então, vamos para o próximo slide. Eu vou, então, calcular os acréscimos de tensão no ponto A e no ponto B. Então, o que eu vou chamar de tensão final aqui, ó, tensão vertical final, ela vai ser a tensão geostática, meu γz menos a paropressão, mais o acréscimo gerado por esse prédio, reservatório e aterro. Então, esse meu acréscimo de tensão, que eu estou botando aqui por delta sigma, ele vai ser o prédio mais o reservatório mais o aterro. Mas percebam aqui que eu botei prédio menos escavação. Por quê? Para executar o prédio, eu removi parte do aterro. E vocês sabem que gama vezes uma espessura do solo gera uma tensão. Então, eu estou trocando o peso do prédio por um peso que já existia do solo. Tá? Então, não posso pegar e colocar 1 metro vezes Z aqui para calcular a tensão do aterro. Por quê? Porque este peso de solo que tinha aqui vai influenciar na conta. Se o peso do prédio é o mesmo do solo, eu vou trocar minimamente um andar aqui, ou mais andares, pelo peso relativo ao que eu escavei. Então, eu preciso considerar que eu tirei peso, não só coloquei peso. Por isso que eu botei ali prédio menos escavação. Então tá, nós já sabemos as cargas do prédio, já sabemos as cargas do reservatório e do aterro, para vocês, mas a pergunta é, aquela sapata quadrada, retangular, melhor dizendo, né? Quanto chega de carga, qual é a porcentagem dessa carga desse prédio que chega naqueles pontos que eu estou analisando? Aí que entram os ábacos de acréscimo de tensão. Cada autor propôs um ábaco para uma determinada forma específica, tá? E eu vou me valer disso. Então, aqui como eu tenho uma forma retangular, eu posso usar o ábaco de Newmark ou o ábaco do Steinbrenner. Eu vou usar aqui o ábaco de Newmark. O meu prédio tem 24 por 9. Um detalhe do ábaco de Newmark é que ele só faz o cálculo do acréscimo para pontos na extremidade de um retângulo. Então, esse retângulo aqui eu consigo analisar. Mas esse retângulo inteiro não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em 2 o problema. Eu vou calcular esse acréscimo no ponto P, considerando um retângulo aqui não com 24, mas sim com 12 metros, a metade. Então, vai ser um retângulo de 12 por 9. E o outro pedaço vai ser outro retângulo de 12 por 9. Ou seja, eu entro no ábaco uma vez, pego o I sigma, que é o valor que representa a minha porcentagem, que chega aqui no ponto A, e multiplico por 2. Simples assim. Tá? Então percebam que aqui eu preciso saber as dimensões da minha fundação e a profundidade que eu estou analisando. Então, o outro ponto que eu preciso entender é qual é o meu Z. Eu vou entrar lá no ábaco para calcular. O Z, gente, é uma coisa que vocês erram bastante também em provas. Tá? O Z não é a profundidade partindo do topo da camada até o ponto. O Z que vocês vão entrar nos ábacos deve ser tomado em função do ponto mais próximo do solo, da fundação,
onde o solo toca na fundação, até o ponto de análise. Então não interessa se eu tenho uma fundação circular, mas em cima eu tenho um cone, uma estátua, uma pirâmide. Não interessa o que tem em cima. Interessa quem está tocando no solo. Qual é a última parte de concreto que toca no solo? Daquele ponto para baixo é o Z. Então, no caso do prédio, o meu Z é daqui. Tá? Se o prédio está enterrado 0,5 e é no meio da... Então, a camada é 2,5, né? Essa profundidade aqui é 2,5. E se eu tenho mais 0,5 aqui, ó, eu tenho um Z de 3 metros no meu prédio. E o reservatório? Bom, o reservatório está lá no topo. Então, se eu tenho 2,5 aqui e 1, é 13,5 até o ponto B, meu Z. Tá? Isso é muito importante, porque quanto mais afastado do ponto, menor é a carga. Então não vai pegar lá do topo do prédio, do topo do reservatório, ou da... Não, é do ponto, da última parte de concreto, de metal que toca no solo. É ali que emanam as tensões, é dali que saem as tensões. Então, naquele ponto que vocês vão considerar. Então, vimos aqui, ó, 0,5 mais 2,5, 3 para o prédio, e 1 mais 2,5, 3,5 para o meu reservatório. Então, vou entrar aqui, ó, vou pegar primeiro o meu prédio, para saber os acréscimos, e vou entrar no ábaco de Newmark. O ábaco de Newmark nos pede o A divididos pelo Z e o B divididos pelo Z para encontrar o N e o M, que é o que aparece lá no ábaco. O meu N é a maior dimensão e o meu M é a menor dimensão. Então, como o nosso prédio era 24 por 9, vamos voltar aqui, ó, 24 por 9, e eu dividi ele ao meio, então, na verdade, eu estou analisando um retângulo de 12 por 9. Então, eu tenho aqui que o meu A é 12 por 3, onde 3 é o meu Z, né? Z aqui. E o meu M é 9 por 3. O 9 eu não preciso dividir por 2, porque eu quero esse retângulo. Eu tenho que estar com um ponto de análise em planta. Esse ponto tem que estar no bico, na quina do retângulo, para o método funcionar. Tá? Ok, então eu tenho meu valor de M e de N. O meu N é 6 e meu M é 3. Eu vou lá para o ábaco de Newmark. Ele disse lá, né, a maior dimensão é o A, a gente já fez, a menor dimensão é o B, o ponto tem que estar na quina do retângulo, e o Z é o ponto da onde toca lá até a profundidade de análise. Tomem cuidado que esse ábaco de Newmark, ó, ele é uma escala logarítmica. Então, vocês têm valores aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas aqui não é 10, aqui é 0,1. Tá? Porque o gráfico vai de múltiplos de 10. Então, no próximo, eu vou vir 1, 2, 3. Então, vai aqui, ó. Aqui é 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, até 0, 7, 0, 9, 1. Na próxima escala, são múltiplos do 1 aqui. Então, é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, vai ser 004, 005, 006, 007, até o 001, até o 01. Aqui vai ser 02, 03, 04, 05, até o 1. Aqui vai ser 2, 3, normal, até o 10. Se seguisse aqui, seria o múltiplos de 10 agora, né? 20, 30, 40, 50, 100. Mas o gráfico acaba aqui no 10. No eixo Y, a escala é normal. Tá? E aí a escala vai de 0 a 0,25. Tá? Então vamos lá. O nosso acréscimo aqui, eu tenho
6 de N e 3, ó, lá no limite, lá quase. 3 do valor aqui do meu gráfico, né? Ó, 6 do 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu toco lá na curva M de 3. E aí eu vou tirar um valor de 0,2464, né? Entre o 0,24 e o 0,25. Nossa, professor, como é que o senhor conseguiu tanta precisão com 4 casas depois da vírgula, né? Isso, gente, se vocês olharem lá na apostila, tem uma equação, né? Eu botei essa equaçãozinha no Excel lá e ela me dá direto o valor do ábaco, né? Que esse ábaco surgiu de uma equação. A equação está lá, se vocês quiserem planilhar ela, fiquem à vontade. O ábaco, né, não vai dar muita precisão para vocês na hora da prova lá, se chutar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não tem problema, né? Vocês não vão conseguir tanta precisão que nem eu, que isso até é exagerado isso aqui, tá? 4K depois da vírgula é bem exagerado, uma conta que é uma série de considerações aí, né? Mas eu botei só para frisar essa atenção de vocês. Tem lá as equações que vocês podem calcular também, sem precisar usar o ábaco. O que significa esse sigma de 0,2464? Significa que da carga do prédio, 24% chega lá no meu solo. 24% dessa carga chega lá no meu solo. Como eu tenho uma sapata dividida ao meio, na verdade eu vou ter que multiplicar esse valor por 2. Certo? É isto. Voltando aqui. Ó, eu chamei de sigma 1 para esta parte aqui, ó, de cima, e o meu igual ao meu sigma 1b, que seria a parte de baixo. Como os dois são iguais, os dois deram 0,2464, eu multipliquei por 2, então achei que o meu valor de acréscimo de tensão é 0,49. Certo? Ok, então, achado o acréscimo do Newmark, tá? Então, por enquanto eu só sei que a carga que o prédio tem, o valor daquela carga, naquela profundidade do ponto A que eu estou analisando, ela gera 50% de acréscimo de tensão. Ok. Outra coisa. Por que eu falei que o I sigma A é igual ao I sigma B? Só para frisar bem, né? Eles estão opostos, né, pessoal? Se eu fizer um retângulo aqui e analisar o B, eu vou ter esse retângulo de cima no B e o retângulo de baixo no B. Vou pegar o 0,24 e multiplicar por 2. Agora eu vou fazer o acréscimo no ponto A. Ok, eu vou fazer um retângulo aqui, com as mesmas dimensões, e outro retângulo aqui embaixo, com as mesmas dimensões. Esse 0,24 vezes 2. De novo. Então, por isso que eu falei que o acréscimo do prédio, no ponto B e no ponto A, é igual. E ambos são 0,49. Agora, no reservatório, isso não vai valer. Por quê? Porque o ponto B está bem mais próximo do que o ponto A. Então, cada um vai ter um acréscimo diferente. Então, vamos entrar lá no ábaco de Love. O que o ábaco de Love pede? Ó? Ele pede uma relação XR e uma relação ZR, onde o R é o raio, a metade aqui da circunferência, e o X é a distância do centro deste raio até o ponto de análise. Então, vamos voltar aqui. Ó. O meu reservatório tem 4 metros, então o meu raio é 2. O meu Z, nós já vimos que é 1 mais 2,5, 3,5. Qual é a distância do centro até o ponto B? 3 metros.
Qual é a distância do centro ao ponto A? Vai ser 2 com 3, com mais 9, 12. Vamos lá. Ponto A, meu raio, meu x é 3, meu raio é 2. Meu x é, do centro aqui tem 2 metros, e mais 1 metro aqui, 3 de x. 3 dividido por 2, 1,5. E o meu z? Meu z é 3,5, como nós já vimos, e o raio 2, 1,75. Aí eu vou lá para o ábaco achar este ponto que eu chamei de sigma 2. Então aqui a carga 1 é a carga do prédio e o A e o B são os pontos. Então eu estou aqui na minha segunda carga, o I sigma da carga 2 no ponto A. Eu vou entrar no ábaco com 1,5 e 1,75. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, 1,5 e 1,75. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1,5, aqui a metade, 1,75. Eu vou parar num ponto entre duas curvas aqui. Uma de 0,15 e uma de 0,10. Ela está mais próxima aqui, eu vou dizer então que ela está com 0,13. Ou seja, percebam que esse ábaco é a própria representação da distribuição de tensões ao longo da profundidade. Nos pontos mais afastados da carga, a porcentagem é muito pequena. Nos pontos mais próximos, quase 90% da carga chega. Sendo que o ponto do contato direto aqui é 100% da carga. Então, isso aqui é justamente essa distribuição de tensões ao longo da profundidade. Bom, então meu acréscimo é 0,13. Ok. E o outro ponto? O outro ponto é 12 por 2, 6. 12, a distância aqui, 2 com 3, com 9, 12. Então, do centro até o ponto A, 12. 12 pelo raio, 6. E 13,5 por 2 do raio, 1,75. Aí eu vou lá para o ábaco com 6 e 1,75. 6. Nem tenho. O ábaco acaba em 3. O que quer dizer isso? O ponto está muito distante da carga. A carga não chega lá. Então, o acréscimo gerado é nulo. Então, coloquei aqui, meu acréscimo de tensão é nulo, porque a carga, o reservatório está tão distante do ponto A que ele não gera influência nenhuma lá naquele ponto. Ok, então eu vou por fim, calcular o meu último acréscimo de tensão, que é devido ao aterro. E olhem essa particularidade do aterro. Percebam que o meu aterro, eu não dei uma limitação para ele, eu não dei um tamanho para ele. Não disse que ele tem tanto de largura por tanto de... É um aterro muito grande, muito extenso. Então imagine que um aterro muito extenso vai ter um bulbo tão grande, seu acréscimo é 100% em todas as camadas. Se eu tivesse um aterro de estrada, muito comprido, mas com uma delimitação de largura, aí eu teria que entrar num ábaco Carothers-Terzaghi, que tem uma zona de influência. Agora, se o aterro é muito extenso, eu posso considerar ele como uma camada de solo, assim como as outras. Então, meu acréscimo de tensão vai ser o gama do aterro vezes a espessura, que vai me dar a carga. Tá? Gama vezes a altura do aterro é a carga. E o I sigma, como é muito grande, ele seria 1. Então, vai ser a própria carga do aterro, como se fosse uma camada geostática. Então, está aqui. Por ele ser de grande extensão, o meu acréscimo é igual a 1. Tá? Os dois pontos, porque ele é tão grande que o bulbo é tão grande que influencia todas as camadas em todos os... Ok, então nós temos as porcentagens que cada I sigma gera em cada ponto. E agora vamos voltar para essa equação aqui. Tensões no ponto A. Primeiro, Bom, estou falando só dos acréscimos primeiro, tá, gente? 0,49 é o quê? Era o meu I sigma
relativa ao prédio. Então, tanto no ponto A quanto no ponto B, naquela profundidade de 3 metros, chegava ali em torno de 49% da tensão do prédio no ponto. Só que 12 pavimentos vezes, 12 kN por metro cúbico por pavimento, metro quadrado por pavimento. Aqui, ó. Era a carga do prédio. 12 kN por metro quadrado por pavimento, vezes 10 pavimentos. Então, 120 kPa de carga atuando aqui. Mas eu escavei um solo aqui. Ó. Quanto que eu escavei? 0,5. Então, eu tirei 0,5 de altura vezes com um gama de 17. Eu aliviei essa carga. Então, olhem lá a conta. Ó. 12 vezes 10 é a carga do prédio, menos a escavação de 0,5 vezes 17. Essa carga resultante que vai ser multiplicada por 0,49. Aí você pode pensar, professor, não era para tirar direto, né? Não é para tirar 0,5 por 17 direto, sem multiplicar por 0,49? Não. Porque eu não fiz uma escavação infinita, eu não fiz uma trincheira infinita para tudo que é lado. Né? Eu não tirei a camada inteira. Se eu fizesse 0,5 vezes 17, eu estaria removendo toda essa camada aqui. Ó. Toda, essa parte aqui não ia ter também. Ó. Não só do prédio aqui, tudo. Aí sim. Aí isso, se eu removesse toda a camada, representaria que eu estaria tirando um valor de sigma igual a 1. Aí ok. Mas não, eu estou tirando um trecho específico. Percebam que o I-sigma ele fala só da influência dessa área nas cargas. Agora, eu posso tanto acrescentar quanto remover carga. Esse bulbo, essa influência de tensões, vai ser a mesma. Tá? Então, é por isso que eu fiz o quê? Ó? Eu multipliquei a influência do retângulo, do radia do prédio, vezes as cargas que estavam lá. Eu coloquei 12 vezes 10, mas eu escavei 0,5 vezes 17. Então, eu botei o prédiozinho de verde aqui, ó. A carga do prédio é a verde. Agora vamos para o reservatório em azul. Bom, no ponto A, nós vimos que zerou, né? A influência era nula. Então, 0 vezes os 50. E o aterro eu botei aqui em marrom. Então, o aterro ele tem 1 metro de espessura, vezes 17, e o meu I-sigma é 1, porque ele é muito grande, é muito extenso. Então, no meu ponto A eu tenho 71,64 de acréscimo de tensão, relativo ao prédio, reservatório e aterro. Mas qual é a tensão que tem no ponto A? Se eu botasse um sensor, uma célula lá no ponto A, quanto ela estaria medindo de tensão? Ela estaria medindo a tensão do peso próprio do solo mais o acréscimo de tensão. Ou seja, é 10 mais 71,64, 81,64 é a tensão que está atuando no ponto. Então, antes das obras, eu tinha 10. Se eu botasse um sensor lá no ponto A, ele estaria medindo 10 kPa. Quando eu faço as obras todas lá, escavação, aterro, prédio, o sensor ia estar medindo um aumento de 71,64. Ele está medindo 81,64. E no ponto B? Ponto B é a mesma coisa, né? 0,49, porque a gente viu que as cargas do prédio eram iguais, né, nos dois pontos. Então, 0,49 multiplica aqui a função do prédio menos a escavação. O 0,13, tá? Aqui faltou um parênteses só, tá? A mesma coisa que está escrito aqui em cima. Parênteses aqui que ficou faltando. Mais o 0,13 vezes 50, que no ponto B, sim, o reservatório fazia influência, que está mais perto do ponto B. Chega, então, 13% da carga do ponto B. E o aterro que atua, né, ao longo de toda a extensão com I-sigma igual a 1.
Então, 78,14. Isso, o acréscimo de tensão. Somado aqui ao peso próprio do solo, a geostática, eu tenho 88,14 de tensão final. Então percebam que são 7 kPa de diferença, mas um lado do prédio está mais carregado que o outro. Pode gerar deformações diferentes de um lado e de outro, promover aí recalques diferenciais indesejados num problema de adensamento, por exemplo. Tá? Nossa parte de acréscimo de tensões termina aqui. Espero que tenham gostado da videoaula. Até uma próxima e bons estudos!